Vou falar para você que de toda a eletroquímica, quando a gente fala de oxirredução, quando a gente está falando de pilhas, baterias, eletrólise, essa aula de agora é a parte de continha que mais aparece, tá? Então cuidado, a parte do cálculo quantitativo vai te dizer aí a relação do que é formado com a carga que está passando no sistema. Então o prof vai te mostrar um jeito muito fácil de resolver a parte de eletrólise quantitativa relacionando um pouquinho com estequiometria. Se você não viu as aulas de estequiometria, o prof recomenda você assistir também. Beleza, meu lindinho? Lembrando, no final da aula tem resolução de exercício. Assista a resolução de exercício, é super importante. E na descrição do vídeo a gente tem o link para você ir lá para o nosso grupo acessar a lista extra para você treinar ainda mais. Bons estudos, meus lindinhos! Galera, é o seguinte, quem vai fazer prova do Enem, tá? Uma grande chance da gente encontrar uma questão falando de análise quantitativa da eletrólise. O Enem gosta bastante, tendo visto que a eletrólise é um processo que a gente usa muito em galvanoplastia, que é revestir um metal com outro, para a produção do alumínio, tá? Então é muito comum você encontrar. E quando a gente fala de análise quantitativa, eu vou usar a lei de Faraday. Tá? Lei de Faraday. A lei de Faraday, galera, vai dizer pra gente o seguinte: a massa do que é produzido num eletrodo, é diretamente proporcional à carga que passa nesse eletrodo. E aí, ô lindinhos e lindinhas, você tem que lembrar da física. Tá? A massa em grama que é produzida no eletrodo é proporcional à carga em Coulomb que passa por esse eletrodo. E aí você vai lembrar aqui com o prof. Vamos fazer um balãozinho da memória. Para quem não lembra, a carga é kit, né? Corrente vezes o tempo. Eu falo para a galera que é o seguinte, é o único lugar da química que você vai ver corrente elétrica. Então você já desconfia. Uma questão de química falando de corrente elétrica, você, só pode ser questão da lei de Faraday, tá? Onde sempre Coulomb a nossa carga, sempre em ampere a nossa corrente e sempre em segundos o nosso tempo. O prof vai daqui a pouco fazer exemplos ali para vocês na aula de resolução de exercício. Ah, prof, mas tem uma fórmula, não tem? Galera, não complica, simplifica. Se eu falei proporção, lembra o quê? Regra de 3, você pode resolver pela estequiometria. Sério? Sério. O que você tem que lembrar? Você tem que lembrar que se eu pegar um elétron, a carga de um elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Mas, como eu estou trabalhando aqui com muitos elétrons passando num sistema, numa transformação química, eu vou falar de 1 mol de elétrons. 1 mol de elétrons, galera, vai ter 96.500 aproximadamente Coulomb de carga, que as provas vão chamar esse cara de constante de Faraday. 1 Faraday. Tá? Então, guarda isso aqui. É super importante para a gente conseguir resolver o exercício. Porque quem transporta essa carga pelo nosso sistema? Quem está transportando a carga? É a nossa... são os nossos elétrons. Show? Muito bem. Deixa eu fazer um exemplo. Vamos supor que aquele teu amigo, tá? Você tenha um amigo aí e quer fazer uma joia folhada prata por eletrólise para a namorada dele, certo? Para isso ele precisa ter na solução íons prata e colocar a joia que ele vai folhar a prata no cátodo para atrair o cátion de prata. A pergunta que o prof quer fazer é o seguinte: quanto tempo ele tem que deixar numa corrente de 10 ampere para que ele consiga ter uma massa de prata de 10,8 gramas? De 10,8 gramas, certo? Muito bem. Primeiro, eu não tenho como encontrar direto aqui. O que eu vou fazer, lindos? O
que eu vou fazer? Eu vou ver a carga primeiro que está passando. Por que, prof? Porque se eu tiver a carga, lindos, carga não é kit? Se eu encontrar a carga que os elétrons, esses elétrons todos estão transportando, eu vou conseguir encontrar com a corrente o tempo. E aí, quem está transportando essa carga? Os elétrons. E quem que eu estou querendo formar? A prata. Você está percebendo que eu estou comparando elétron com prata em uma semi-reação? É como se fosse uma estequiometria. Resolve em duas linhas. Linha da reação, linha do exercício. Galera, é a forma mais fácil que o prof achou para ensinar esse conteúdo. Eu estou procurando a carga e tenho 10,8 gramas da prata. Carga em Coulomb embaixo. O que eu vou usar em cima? A carga em Coulomb. E se ele me der mol de elétrons? Mol de elétron em cima. Tá? Então, carga embaixo, carga em cima. Qual que é a carga de 1 mol de elétrons? 96.500. Tá, prof? Mas e se fossem 2 elétrons? 2 vezes 96.500. E, lindinhos e lindinhas, massa embaixo, o que eu vou usar? Massa em cima. Aonde eu vou olhar a massa? Lá na tabela periódica, a prata vale 108. Vamos colocar aqui aquela mensagem para o seu eu do futuro. Mensagem para o seu eu do futuro, vamos fazer em laranja. Massa molar da tabela periódica. Beleza? Estamos aqui nas nossas últimas aulas. Você já está top nisso aqui. Faz a regrinha de 3. Você vai achar a carga em 9.650 coulombs. Essa é a carga que precisa passar. Mas não é isso que você quer o tempo. Então, agora a gente aplica kit. Você entendeu a brincadeira? Aplica no kit para achar o tempo, porque a gente quer o tempo. 9.650 é 10 vezes t. O tempo é 965 segundos. Boa? Daqui a pouco, na resolução de exercício, a gente vai conversar um pouquinho sobre a resolução desse exercício. Beleza, povo? E tem um detalhe que o prof quer combinar com vocês para fazer a diferença. A gente já vai resolver os exercícios, tá? É quando a gente relaciona entropia. Energia livre, desculpa. Energia livre. Sério, prof? Tem como relacionar energia livre? Tem. Vou te passar a formulinha. É aquela que diz assim, ó, ΔG, lembra do ΔG? Aqui é menos N F ΔE. O ΔG é a nossa energia livre, que a gente já conhece, lá do ΔH menos T ΔS. O N é o número de elétrons trocados. O F é a constante de Faraday. E o ΔE é a nossa DDP. E aí, você já começa a entender lá a ideia da pilha, porque esse sinal de menos nunca vai mudar. Se o nosso ΔE for um valor positivo, que é o caso da pilha, positivo com negativo dá negativo. Nosso ΔG fica negativo. Portanto, é um processo que é espontâneo. Espontâneo. E se o nosso DDP é menor que zero, menos com menos fica mais. Nosso ΔG vai ser positivo. É não espontânea, que é o que acontece na eletrólise. Sacou a ideia? E se a nossa DDP é zero, que foi o que aconteceu quando a nossa pilha acabou, ΔG igual a zero. E se o ΔG é igual a zero, equilíbrio químico.
Fechou? Anota e vamos lá fazer alguns exercícios. Bora, galerinha! Bora lá então, galera, para nossa aula de número 30 aqui da frente 2. Estamos na nossa reta final e agora essa parte de continha da eletroquímica, tá? Muito importante pra gente, ela aparece com uma frequência bem grande em algumas provas aí e vamos resolvê-la. Seguinte, na eletrólise de uma solução de um determinado sal, são obtidos no ânodo 480 ml de oxigênio durante 190 segundos. Deu a reação e qual é o valor da corrente elétrica que atravessa este circuito, tendo um volume molar do gás a 20 graus Celsius e 1 atm como 24 litros. Então, olha só, vamos lá. Interpreta aqui com o prof. O que ele quer e o que ele deu. O que ele quer da gente? A corrente. Certo? Ele quer a corrente em ampere. Ele deu o tempo, 190 segundos. Ele deu para a gente um volume de 480 ml. E ele deu o volume molar de 24 litros. E lógico, ele deu a constante de Faraday. Inclusive a reação. Muito bem, lindos e lindas. Aqui, nesse caso, como é que a gente resolve? Lembra, quem que transporta a corrente elétrica pelo sistema? Os elétrons. Então, você vai resolver como se fosse uma estequiometria. A linha da reação, a linha do exercício. Só que eu quero corrente e te dei tempo. Então, eu consigo calcular através do kit. Através do kit a corrente, porque eu tenho tempo. Então, eu preciso encontrar a carga. Então, quem vai trazer a carga para a gente são os elétrons. Então, na linha do exercício, embaixo dos elétrons, eu coloco o Q. E o exercício deu 480 ml. 480 ml. Não copia agora, espera um pouquinho. 480 ml do O2. Beleza. Volume embaixo. O que eu vou usar em cima? Volume em cima. Qual que é o volume de 1 mol de O2? 24 litros. Só que aí tem um problema. Litro em cima, ml embaixo. E aqui eu tenho carga. Carga é Coulomb. Coulomb embaixo, eu tenho que usar carga em cima. Pego 4 e o elétron vale 96.500 Coulomb. Então, eu não posso fazer essa regra de 3 porque essas unidades estão diferentes. Então, aqui, ó, dica nossa. No lugar do ml, no eminho, você vai colocar o quê? 10 a menos 3 litros. E agora faz a regra de 3. Vamos àquela malandragem que só eu te ensino? Vamos ver se a gente acha a malandragem aqui, ó. 24 virou 480 vezes 10 a menos 3. Então, esse 10 a menos 3 apareceu do nada. Então, vamos aqui fazer uma malandragem. Vamos ver se a gente consegue achar. Então, 10 a menos 3 apareceu de cima para baixo. E o 24 para virar 480 é dobrar e multiplicar por 10. Então, é fazer vezes 20. Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vezes 20 vezes 10 a menos 3. Quanto que vai dar a nossa carga? Muito bem, vamos pensar. A nossa carga vai dar 10 a menos 3 vezes 20 vai dar 4 vezes 96.500 vezes 20 vezes 10 a menos 3. Vamos fazer a conta aqui, que senão vai dar bagunça. Ó, 10 a menos 3, eu posso cortar todos esses zeros aqui, ó. 3 zeros para a esquerda, que é o 10 a menos 3, eu posso cortar com 3 zeros à direita. Então, aqui, ó, tum, 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 tum. Certo? Lembra fazer conta sem fazer conta? E aqui, a nossa carga vai ficar 4 vezes 965 vezes 2. 965, perdão, vezes 2, isso vai dar 1930. Então, vai ficar 4 vezes 1930. Show? Que vai dar para a gente exatamente 7.720 Coulomb. Agora, esse foi o primeiro passo. O segundo passo é jogar no kit. Então, vamos lá. Vai dar 7.720 Coulomb
Quero saber qual é a corrente quando o tempo for 190 segundos. Passa para o outro lado dividindo, isso vai dar aproximadamente 40 amperes. Já fiz a matemática aí para você. Copia, tira print, dá pause, certo? E vamos marcar a resposta certa, letra D de destruição. Beleza, lindos e lindas? Maravilha! Maravilha! Simbora! 02. Qual é a massa aproximada de cádmio que se deposita no cátodo? Opa, ó, qual é a massa? Então, o que ele quer? O que ele deu? O que ele quer? O que ele deu? Ele quer a massa de cádmio depositada no cátodo via eletrólise ígnea em uma célula eletroquímica de CdCl2, cloreto de cádmio 2. Ao se passar uma corrente de 6 amperes, ele deu 6 amperes, num tempo de 134 minutos. Oh my God, que horror! Eu tenho que fazer essa conta aqui, prof. Só que você, malandrão, já viu aqui, ó, I e T. O que você vai fazer? Kit. Você vai fazer kit. Beleza. Quanto vai dar a nossa carga? O I é 6, mas o tempo está em minutos. E lembra que o tempo tem que estar em segundos. Faz um balãozinho da memória aqui, ó. Lembra que 1 minuto são 60 segundos. Então, a malandragem é, no lugar do minuto, você colocar 60 segundos. Então, vai ficar 6 vezes 60 segundos, vezes, perdão, 134 vezes 60. Ampere vezes segundo. Fazendo a continha, a nossa carga vai dar aqui um valor de 48.240. O problema dessa parte é fazer as continhas, né? Boa, eu tenho a carga, mas quem transporta essa carga pelo sistema? Os elétrons. E ele está falando do cádmio. Então, o cádmio é que vai sofrer a redução lá no cátodo, vai ganhar elétron e vai formar o cádmio metálico. Mas quantos elétrons? Eu preciso do NOx. Então, veja que ali ó, é CdCl2. O NOx do cloro é menos 1. Sobe multiplicando, menos 2. Para fechar zero, mais 2. O NOx do cádmio é mais 2. Então, ele vai ganhar 2 elétrons. Agora, a gente pode fazer estequiometria. Reação, exercício. O que o exercício quer? A massa de cádmio. E o que ele deu? 48.240 coulomb. Massa embaixo, o que você vai fazer? Massa em cima. Será que ele deu a massa para a gente do cádmio? Não. Então, provavelmente na prova tem tabela periódica. Então, 112,4 é a massa em grama do cádmio. Coulomb embaixo, coulomb em cima. Eu tenho 2 elétrons, 2 vezes 96.500 coulomb. Faz a regrinha de 3. Feita a regrinha de 3, a gente vai encontrar quanto dá a nossa massa aí. Só que olha a malandragem, ó. Prof, tem malandragem? Tem. Deixa eu te mostrar. 96.500, um zero desapareceu. Aqui, 96.500 e aqui é 48.240. Vê se você não concorda comigo se 48.000 não é metade de 96.000. Ah, verdade, prof, é mesmo. Então aqui, ó, você dividiu 96.000 por 2. Mas tem que desaparecer com esse 2. Então, você dividiu por 2 duas vezes. Então, você divide por 2 para desaparecer com esse 2 aqui da frente. E você divide por 2 de novo para o 96 virar 48. Então, você dividiu por 4. Eu nunca vou ver isso, prof. Se você não vai ver isso, faz a regra de 3. Daqui para cá, divide por 4 também. Certo? Então, você vai fazer o 112,4 dividido por 4. Prof, se eu dividisse por 2, daria ali uns 56. Dividido por 2 de novo, vai dar uns
112 dividido por 4. Dá uns 28. Exatamente. 28. Dividiu por 2 dá 56. Dividiu por 2 de novo, 28. Achou a resposta. Resposta letra A. Uhul! O que você achou? Prof, a estequiometria. Sim, a estequiometria envolvendo elétrons. Muito bem. 03. Uma das utilidades de eletrodeposição está ligada ao revestimento de superfícies. Podemos criar alguns processos. Prateação, cromação, niquelação, douração, banho de estanho. Os nomes já dizem. Dopar com prata, cromo, níquel, ouro ou estanho. Uma placa metálica é colocada em uma solução aquosa de níquel 2. Então, Ni mais 2. Vai receber 2 elétrons e vai formar níquel. Para fazer niquelação, eletrodeposição. Então, se é uma eletrodeposição, ele vai receber elétrons, vai reduzir. Para recobrir a placa, utilizou-se uma corrente elétrica. Ele deu para a gente o I, 2 ampere, durante um tempo de 1 hora, 20 minutos e 25 segundos. Aqui, lazarento, calcule a massa de níquel. É o mesmo exercício que a gente fez antes. O problema aqui é que vou fazer primeiro o kit. E eu tenho que transformar de novo o tempo para segundos. 1 hora, 20 minutos e 25 segundos. Então, ajuda o teacher aqui, 1 hora vale 3.600 segundos. 20 minutos, se 1 hora vale 60 minutos, 20 minutos é 1/3. Então, galera, vai ser 1/3 de 3.600, certo? Que vai dar 1.200. Fechado? Então, 1/3 de hora são 20 minutos. Então, 1/3, se eu fosse fazer em segundo, é 1/3 desse 3.000. Vai dar 1.200 segundos. E 25 segundos é 25 segundos. Então, soma tudo. Prof, eu nunca transformei assim. É um jeito diferente de você fazer, tá? Pode fazer por regra de 3 e tudo mais. Isso vai dar quanto? 4.825 segundos. Tudo bem? Maravilha. Então, agora eu tenho o tempo. Feito isso, galerinha, agora a gente faz o kit, tá? Então, o kit vai ser o 2 vezes 4.825. Esse já fica mais ou menos malandro com 4.825, 4.824 vezes 2 vai dar 9.650. Então, você já vê que fica 9.650 Coulomb. Então, já fica um número bonitinho, certo? E o segundo passo agora é a gente colocar esse cara lá na nossa equação. Então, vai ficar o níquel mais 2 elétrons formando níquel. E eu nem lembro mais o que ele quer, teacher. Ele quer a massa do níquel. Ele falou que é 96.500 Coulomb a constante de Faraday. Então, resolve em 2 linhas. Linha da reação, linha do exercício. Beleza. Eu tenho 9.650 coulombs e quero a massa em grama. Beleza. Massa embaixo, Coulomb embaixo, Coulomb em cima. 2 vezes 96.500. Massa embaixo, massa em cima. Deve ter tabela periódica. O níquel, 58,7 gramas. Faz a regra de 3. Tem malandragem? Tem malandragem? Tem. Veja. 9650, 9650. Eu não tenho esse 2 embaixo, então eu dividi por 2. E eu tenho um 0 a menos embaixo, então eu dividi por 10. Então, você vai dividir por 20. Divide por 20 aqui também. Então, isso vai dar quanto para a gente? 2,93 gramas. Beleza, galerinha? Show. Prof, é só fazer as estequiometrias, então, né? Usando os coulombs. Exatamente, não tem segredo. Esse é o tipo de questão que você detona
tá? Que você detona. Maravilha, vamos lá. 04. Uma cuba eletrolítica utilizou-se uma corrente de 3 amperes. Então, peraí, já deu ampere, você já anota aqui 3 amperes, tá? Para se depositar toda a prata existente em 400 ml, então ele deu um volume de 400 ml de uma solução 0,1 normal de AgNO3. Com base nos dados acima, podemos afirmar que o tempo necessário para realizar então ele quer o tempo, então eu preciso achar a carga primeiro. Só que eu não sei nada de informação ainda sobre a prata. Então, olha essa malandragem aqui agora, ó. Prof, a gente nunca viu o normal. Então, vem aqui. Normal é a concentração molar vezes Q. O que é esse Q? Esse Q é um número, uma correção. Ele vai ser o número, se eu tiver um ácido, vou até fazer assim, ó. Se eu tiver um ácido, o Q vai ser o número de H+. Se eu tiver uma base, o Q vai ser o número de OH-. E se eu tiver um sal ou outro composto, o Q vai ser a carga, tá? A carga positiva ou negativa. Carga total. Total posi ou negativa. Beleza? Então vamos lá. Aqui, ó, eu não tenho nem ácido nem base. Mas eu tenho o AgNO3, o nitrato de prata, e a carga da prata é mais 1 e do nitrato é menos 1. Então, a carga total positiva é mais 1 e a carga total negativa é menos 1. Você escolhe uma das duas. Como ele está falando da prata, eu vou fazer mais 1. Então, como a concentração normal é 0,1, qual vai ser a concentração molar se o Qzinho vale 1? Vai ser 0,1 mol por litro. Mol por litro. Certo? Beleza. Só que eu não tenho 1 litro, eu tenho 400 ml. Então, o que significa isso? Que eu tenho 0,1 mol a cada 1 litro. Como eu tenho 400 ml, quantos mol eu terei? 0,04 mol do AgNO3. Cada GNO3 tem uma prata. Então, aqui, ó, o AgNO3, quando eu colocar ele na solução, ele vai formar Ag mais NO3 menos. Então, aqui é 0,04, 1 para 1 para 1. Aqui vai ser 0,04 também. Então, ele quer neutralizar, ele quer depositar os 0,04 mol de prata que tem nessa solução. Então, vamos lá. Agora, eu vou fazer o Ag+, na solução vai ser depositado, então vai receber o elétron, vai formar a prata. Que carga que eu preciso ter? Reação, exercício. Para conseguir depositar o 0,04 mol do Ag+. Mol embaixo, o que você vai usar? Mol em cima, 1 mol. Carga embaixo, carga em cima. Qual que é a carga em cima? Um elétron só, 96.500 coulomb. Faz a regrinha de 3. Fez a regrinha de 3, galera, isso vai dar o quê? 96.500 vezes 0,04. Isso vai dar 3.860 coulomb, certo? Só que ele não quer coulomb, ele quer tempo. Então, vai no kit. Eu vou ter carga, 3.860, é igual a 3 vezes T. T igual a 1.286,6 segundos. Você fez ali em cima, ó, 1.200 deu 20 minutos. Então, é alguma coisa acima de 20 minutos, bem pertinho do 20 minutos. 21 minutos. Resposta, letra A.
Fechado, galera? Normal não aparece muito em provas. Ali na UEM apareceu aí em provas recentemente, na prova da UEM. Mas quem vai fazer alguma prova em São Paulo, tudo mais, dá uma olhada nesse cara. Não é muito comum, só quem for fazer o UEM, que aí tem essa malandragem do normal. Fechado? Até a próxima aula, galera. Valeu, tchau, tchau. E aí, lindinho, gostou dessa nossa aula? Espero que você tenha curtido. Lembrando que aqui na descrição do vídeo tem alguns links muito importantes para sua preparação aí para as provas do vestibular e do Enem. A gente se encontra na próxima aula. Valeu, tchau, tchau.